Paz do Senhor para todos. Amém? Toda reverência e humildade na presença do grande Deus, do Todo-Poderoso Pai, Criador. Olha uma leitura na Palavra de Deus, no livro dos Gênesis, livro da criação, primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 25 do livro dos Gênesis. Nós estaremos fazendo uma leitura a partir do versículo 27 deste livro, deste capítulo 25 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, porém, pois Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Fechamos os olhos, querido Deus. Diante da tua presença, Senhor, a tua igreja está reunida, Pai. Tendo adorado a Ti, Senhor, através dos cânticos. Tendo adorado a Ti, Senhor, meu Deus, através da glorificação, Pai, da presença das suas vidas aqui na Tua casa, Senhor. E eu acredito, ó Deus eterno, que o propósito de cada servo Teu nesta manhã, Senhor, é agradar a Ti, Senhor. Receba, Senhor, como um cheiro suave este propósito, Senhor. Ainda que diante das nossas imperfeições, ainda que diante, Senhor, das nossas fraquezas, mas usa de grande misericórdia, Senhor, e permita com que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, tanto a mim, Senhor, como homem falho, pecador que sou, mas dependente única e exclusivamente da Tua graça, Pai. Eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com os Teus servos, através da Tua palavra, Senhor, porque esse é o Teu propósito, Pai. E compreendemos isso, Senhor, e queremos ser usados em Tuas mãos. Pai, quebranta os corações e permita que haja liberdade do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade rica e maravilhosa que Ele nos concede. Estamos aqui na casa de Deus, estamos aqui nesta manhã com este propósito, adorá-lo, com este propósito de glorificar o seu santo e bendito nome. Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus, né? No sábado passado nós tratávamos alguns propósitos da vida de Cristo, né? Os objetivos, os sinais, e eu acredito que é para que nós despertarmos, para que nós ficamos sobre aviso, não é isso? Porque Cristo está voltando. Cristo está voltando e nós precisamos nos preparar para isso, irmãos. As lutas são imensas, a dificuldade, as batalhas, elas surgem a cada momento na nossa vida. E se nós vacilarmos, dermos um vacilo só, nós vamos por terra. E nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Eu acredito que o texto está já no telão. Gênesis 25, do versículo 27 ao 34, mais precisamente 29 ao 34.
O tema da nossa mensagem, lentilha faz mal ao coração. É simplesmente sugestivo esse tema, para que nós possamos aguçar alguns sentimentos, né? Despertar dentro de nós alguns sentimentos, algumas visões. Muitos cristãos podem até estar desprezando a herança de Deus, sem se darem conta das atitudes venenosas que os têm levado a isso, irmãos. Muitos cristãos. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. É lá, uma pecinha pequena. Não sei estimar aí o peso do coração, mas raramente ele se passará de 400 gramas. O coração de boi que mais pesado chega a 800 gramas aqui, né? Cuide dele. A Bíblia diz o seguinte, que dele procede a saída da vida. Dele. Mas também dele procede a saída da morte. Quais venenos tinha nessa lentilha, irmãos? Que tanto mal fizeram ao coração de Esaú. Quais venenos tinha nessa lentilha? Será que Jacó, ao preparar esse prato de lentilha, tinha colocado ali veneno de rato? Tinha colocado ali azodrinho, qualquer outro tipo de veneno? Quais venenos tinha naquele prato de lentilha que fizeram tanto mal ao coração de Esaú? É isso que nós queremos entender, irmãos. É isto. O que nós vamos partir? Qual o princípio que nós podemos estar analisando? Um dos primeiros venenos que nós podemos estar vendo ali, naquela situação, a irreverência. A irreverência. E esse veneno que Esaú tratou aquele assunto assim, tão sério, tão assim, que necessitava de uma honestidade, uma seriedade muito vital. Ele tratou com brincadeira. Essa foi a realidade. A irreverência de Esaú levou ele a agir com brincadeira. Talvez, eu imagino, não é bíblico, mas eu imagino Esaú chegando a pensar o seguinte: esse acordinho com o meu irmão não vale nada. Essa de ser crente não tem fundamento. Ser crente é ser quadrado. Assumir esse compromisso, esse pacto, esse juramento com Deus não é tão sério assim. Ser crente e estar compromissado com a igreja também não é ser um escravo. Também não é para trazer tantos pesadelos. Não é isso, muitas vezes temos agido com essa primeira dose do veneno da irreverência diante do compromisso das coisas sérias de Deus. Diante do compromisso das coisas sérias que a palavra de Deus tem para nós. E Esaú, então, ele pensou o seguinte, diante da situação: só estou tirando uma onda com a cara dele. Não foi isso? Vamos pegar isso, trazer para uma linguagem jovem, atual. Só estou tirando uma onda com a cara dele. Irmãos, é interessante nós analisarmos primeiramente a questão do juramento. O juramento no original chega a chamar Sheba. A palavra Sheba no original vem dizer 7. Ou Shaba. E aí o que Esaú então fez daí? Jacó fala para ele: então agora você faz um juramento. Lá no capítulo 21 de Gênesis, quando Abraão está de frente com Abimeleque, Abraão traz 7 cordeiros. E quando Abraão traz 7 cordeiros, Abimeleque questiona: o que é isso aí, rapaz? Esse daqui é o meu juramento. Eu estou trazendo. Por isso origina-se então a palavra Sheba ou 7. Observe uma coisa interessante aqui. Há certas coisas com as quais não se deve brincarmos. Por quê? Primeiramente aqui,
lá na linguagem deles, né, o acordo que havia entre os Oreus, que era o lugar onde eles estavam ali. É interessante que a terra chamava Arã, mas era dos Oreus. Observa que havia uma situação séria, que o direito de primogenitura dava duas situações muito importantes. Mas a irreverência de levar as coisas na brincadeira fez com que ele perdesse essas duas coisas importantes. Porque a primogenitura dava o direito de serem um líder dentro da família. Dava o direito de ser um líder dentro da família. A ausência do seu pai era por primogenitura. Mas havia um segundo direito. Ainda tinha a porção dele, era dobrada na herança. O primogênito tinha direito de autoridade da família e tinha direito de porção dobrada na herança. Eu perderia, né, irmãos? Eu sou mais novo da família, já não tinha direito. Agora você imagina uma coisa, irmão, levar isso tudo na brincadeira, levar isso tudo sem levar a sério. E agora eu digo para vocês, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, e muitas vezes, dentro da casa de Deus, há irreverência. Muitas vezes, no compromisso com as coisas de Deus, há irreverência. Muitas vezes, no compromisso com a palavra de Deus, há irreverência. E com Deus não se brinca. Esse é um dos venenos que Esaú colocou ali. Ele sabia que havia aquele pacto, havia aquela aliança, havia aquele juramento, havia aquele acordo na terra deles, a terra de Arã. E eu digo para você, cuide do seu coração. Cuide. Se está surgindo alguma coisa no seu coração, alguma situação, algum pensamento, alguma cena, e que você imagina muitas vezes que está indo contrário à palavra de Deus. Talvez lá na sua navegação no Facebook, talvez lá na sua navegação lá no YouTube, nas imagens que você está vendo. Talvez lá no seu dia a dia, lá na escola, lá na sociedade onde você trabalha, não sei o que você está vendo, mas talvez lá no seu coração está surgindo alguma coisa. Não leve as coisas na brincadeira. Não leve as coisas, como dizendo assim, isso é um acordinho qualquer. Ser crente também não me inibe disso daqui, não. Ser crente também não me proíbe daquilo. E começa então a separar e abrir o leque. E sabe o que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente, o caminho está desse tamanhozão, ó, legal. Espaçoso, grande. Você tirou tudo aquilo que restringia você, acabou, você está toda a liberdade. Aí Jesus chega lá no livro de Mateus e diz, olha, o caminho largo e espaçoso esse leva à condenação. Condenação, irmãos. Então, esse primeiro veneno da irreverência é terrível. Assuntos importantes não tempere com o veneno da irreverência. Se é importante, é palavra de Deus, é ordem de Deus, não age com irreverência. Não trate com irreverência, mas trate com seriedade, trate com compromisso. Tenha cuidado, zele da palavra de Deus, zele da sua vida espiritual, zele do seu contato com Deus, da herança que tem. A palavra de Deus disse que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Diz Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Mas há um segundo veneno ainda nessa lentilha, nesse prato de lentilha. E esse segundo veneno chama-se arrogância. Arrogância. Esaú achou que jamais ele perderia a sua herança para o Senhor. Ele volta àquela ideia que eu disse na primeira colocação. Só estou tirando uma onda com a cara dele. Quem diz eu vou perder? Nada, eu nasci para vencer. Eu sou vencedor. É isso. Existe muitas vezes essa arrogância do ser humano.
Ele acha que o pecado está tão distante da vida dele, que a consequência do pecado está tão longe, que os problemas, o irmão fulano passa por ele, ciclano passa por ele, aquele outro sofre, mas eu não. Eu sou reservado. Eu não passo por esse problema. Esaú imaginou o seguinte, que diante da sua arrogância, disse: eu nasci primeiro, ainda que o meu irmão venha agarrado no meu calcanhar ali, mas eu saio primeiro que é ele. Então a herança é minha, é irrevogável, ninguém tira. Cuidado, irmãos, cuidado. Sabe por quê? Porque os apóstolos do Senhor chamaram. O que ele fez? Ele traiu Jesus, e depois que ele traiu Jesus, a consequência foi tão séria, ele perdeu a herança de salvação e ainda perdeu a própria vida. Você imagina só, né? Você não sabe de quem que eu estou falando, né? Perdeu a herança de salvação e ainda perdeu a própria vida. Foi lá e se enforcou. Mas ele foi chamado. Ele estava com Jesus, ele andava com Jesus. Ele nem fez tanto assim como Pedro negou Jesus, não. Ele parecia que estava mais íntimo. Mas lá no coração dele, lá no seu íntimo, cuide do seu coração. Cuide dele. Porque lá no seu íntimo, tramava a traição de Jesus. Lá no seu íntimo, ele se vende por dinheiro. Lá no seu íntimo, ele imagina o seguinte: eu vou fazer tudo isso aí e quero ver quem vai me impedir. A arrogância era tão grande. A arrogância no coração dele era tão grande que ele imaginava que ninguém ia fazer. Existe mais uma coisa. Vocês leram o texto, versículo 28. Isaac amava Esaú. Era o queridinho do papai, não é isso? Esse ditado, né, irmãos? Era o queridinho. A arrogância dele: eu sou o queridinho do meu pai, eu sou amado dele. Jacó não, Jacó é minha mãe que gosta dele mesmo, mais do lado da minha mãe. Veja, olha só que situação que ele estava imaginando no seu coração. Meu pai não vai dar a minha herança para o meu irmão, não. Meu pai não vai dar a minha herança para Jacó, não. Eu sou o querido dele. Eu sou o querido dele. Cuidado. Aí ele pensando assim: eu sou o filhinho do papai, eu sou o preferido dele. Tem muita gente, irmãos, em nossos dias hoje, muita gente achando que pode fazer o que quer porque é filho de crente, porque é filho de consagrado, ou melhor, muitas vezes imaginando: eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, e que Deus vai me protegê-lo das consequências das suas brincadeiras, da sua zombaria, dos seus pecados. Pega exemplo lá de Sansão, brincando com o pecado. Pega o que sobrou para ele lá. Não era o chamado de Deus, não era um menino ali, diz a Bíblia, Narizeu, separado. E diz a Bíblia que Deus ali, na hora de separar ele, disse: olha, não dê para ele vinho, não corte o cabelo dele, etc e tal. Foi chamado lá no ventre. Mas ele brincou com o pecado, e quando ele brinca com o pecado, e naquela brincadeira ele se sentiu arrogante, porque ele era forte, era valente, era destemido. Rasga um leão pelo meio, encara o exército, encara situações daqui, situações dali, encara um enxame de abelha lá na ossada do leão que ele tinha matado há um tempo atrás. Encara o enxame de abelha, tira mel e sai comendo à vontade, tranquilo. E começa outras brincadeiras daqui, brincadeira dali. Sabe qual foi o resultado final da vida dele? Morte. Praticamente um suicídio. Sem visão, não enxergar mais nada. Ele vai lá e derruba o sabão em cima de todo mundo, e ele também vai junto. É isso, irmãos. Arrogância da nossa vida, arrogância, muitas vezes queremos nos superproteger. Eu sou o queridinho, eu sou o menino do papai, eu sou filho de Deus, e o pecado não me toca. Eu sou filho de Deus, e eu não tenho problema com o pecado. Cuidado, irmãos.
Jesus diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Outro lugar, Jesus diz: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Cuidado com o veneno que está aí nesse prato de lentilha chamado arrogância. Chamada arrogância. Jesus nunca fez o que deu na sua cabeça, irmãos. É isso, aprenda com Ele. Aprenda com Jesus. Jesus nunca fez o que deu na sua cabeça, mas diz a palavra de Deus, Ele sempre colocou a vontade acima da sua própria. Glória a Deus. E muitas vezes eu acho que eu estou o queridinho, eu sou o filhinho do rei, sou o filhinho de Deus, Ele vai me proteger e eu vou pela minha cabeça. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou agir da maneira que eu quero, eu vou onde eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu vou usar o que eu quero, vou praticar o que eu quero, vou assistir o que eu quero. E aí a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, diz: olha, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo. Ele não estava longe, não, irmãos. Ele estava longe, não. Leia a carta, a palavra de Jó, diz que ele foi com os filhos de Deus na presença de Deus. Ele foi com os filhos de Deus. Às vezes você pode estar pensando: o diabo está aqui. Cuidado, muitas vezes você está com o coração carregado dele. Cuidado, muitas vezes você pode ser um instrumento dele. Muitas vezes seu coração está carregado. Pede liberdade. Pede que o sangue de Jesus te cobre. Pede que o sangue de Jesus te transforme. Pede que o sangue de Jesus renova a sua vida. Para que esse veneno da arrogância não destrua a sua vida. De fazer aquilo que você quer. De fazer a sua própria vontade. Mas a vontade daquele que te chamou. Então diz a Bíblia: das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Nós precisamos estar vivendo essa cena, vivendo essa vida com Deus. E o terceiro veneno, chamado veneno da inconsequência. E olha, irmãos, isso sincero em dizer, em nossos dias há muitas pessoas inconsequentes. Não estão nem um pouco preocupadas com a consequência dos seus pecados. Não estou nem um pouco preocupado com a consequência das suas situações pecaminosas. Você viu há poucos dias, passando na televisão, um grupo de pessoas, nós vendo uns 10, que estavam entre gente grandes, nomes de pessoas da FIFA, e que por detrás estava passando a mão nos ingressos da FIFA. Assistiu os filmes? Ele não sabia que a consequência do seu pecado, da sua situação que estava vivendo, trazia aquele constrangimento, passar algemado na tela da televisão para todo mundo ver. Agora nível rede mundial. Todo mundo vê na cara deles, porque a consequência não estava pesando a ideia deles. Era o inconsequente. Esaú, ele não está vivendo essa situação. Esaú não pensou nas consequências. O que ele pode ter imaginado? Depois eu resolvo esse assunto. Não é isso? Talvez você pense o seguinte: surge uma oportunidade de adultério e você diz: não, eu vou lá, é um momentinho de prazer, um momentinho de alegria, mas é o seguinte, depois eu renovo, depois eu volto para o Senhor, Senhor me liberta, Senhor me transforma. Davi talvez não pensou nas consequências, e ele foi lá, adulterou com Batseba, trouxe uma série de consequências para a vida dele, para a família dele. Esse terceiro veneno chamado inconsequências, muitas vezes eu penso em praticá-los hoje, esquecendo que tem uma consequência amanhã. E Jesus disse o seguinte: de que se queixa o homem, Lamentações 3, versículo 40, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É isso. De que se queixa. Aí eu começo com um problema aqui, um problema ali, começo a queixar diante do Senhor, começo a questionar com Deus, e eu questiono sem primeiro avaliar a minha vida, como estou vivendo. Eu questiono com Deus por que está acontecendo aquela situação, sem colocar a minha vida nas pautas do caminho do Senhor.
E ali começaram a avaliar o porquê daquela situação. E aí muitas vezes, irmãos, você faz uma cena, uma situação e diz o seguinte: depois eu resolvo, depois eu faço isso. Mas, irmãos, muitas e muitas situações na nossa vida, ou melhor, todas elas têm uma consequência. Todas. Não existe nada que você faça que não tem consequência. Nada. Se depois disso aí o resultado for benéfico, parabéns. Mas e se for desastroso, como nós temos vários exemplos bíblicos para nos ilustrarmos acerca dessa situação, né? E aí o que acontece? Esaú não pensou nas suas consequências, ou talvez ignorou o resultado que viria depois daí. E muitas vezes ele pode até pensar o seguinte: eu vou voltar atrás depois. Mas ele não pensou no seu juramento, irmãos. Ele não pensou no juramento que ele tinha feito. E você já pensou no seu juramento diante do Senhor Jesus? Quando o pastor diz: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, e você ergueu a mão e disse: Senhor, pastor, eu estou aceitando Jesus como meu Senhor. E quem é o Senhor da sua vida? É dono da sua vida. Você não tem mais liberdade, não. Agora você está sob o controle do Senhor Jesus. Ou você esqueceu do seu juramento que você fez? Esaú talvez ele esqueceu desse juramento. E muitas vezes no nosso dia a dia nós agimos inconsequentemente e pensando o seguinte: depois eu me conserto, depois eu acerto. Mas cadê o juramento que você fez com o Senhor? Cadê o seu compromisso que você fez com o Senhor? Talvez você possa pensar: depois eu volto atrás. Ou muitas histórias está pensando: isso não dá nada não, né? Depois eu dou um jeitinho de acertar a situação, um jeitinho de pagar. Talvez uma pessoa assim: isso é uma mixaria, desculpa a expressão, essa porcaria, né? Talvez a mentalidade dele era tão pequena, nunca imaginava que as consequências seriam tão desastrosas. E diz a Bíblia aqui no texto que nós lemos: ele respondeu: estou ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Aí versículo 28: pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Você vê Edom daí. Vocês conhecem a história dos edomitas? Vocês conhecem o que causou os edomitas na caminhada do povo de Deus? Grandes guerras, grandes tragédias, grandes problemas. Os edomitas, para quem estudou e analisou a história dos edomitas, trouxe ali tremenda. A Bíblia chega, podemos usar assim: foram ferrenhos inimigos de Israel. Foram inimigos ferrenhos edomitas. Procedeu dali, ó. Olha a inconsequência e o resultado dessa inconsequência na vida desse camarada. E muitas vezes na nossa vida nós agimos com consequências e sofremos pesadelos posteriores, sofremos lutas posteriores. E acredito que ele imaginou isso aí, né? Estou pronto para pagar essa mixaria de prato de lentilha para o meu irmão. Eu digo uma coisa: não teve volta para ele. Não teve volta. Não teve volta. Lá na frente, quando precisou receber a bênção, olha só, por mais que houve falcatrua, por mais que houve troca, por mais que tentou ajeitar a situação, Jacó foi abençoado por Deus. E por ela foi abençoado. A primogenitura passou, a herança passou. E é por isso então que Jacó recebeu a herança eterna de Deus. Mas deixou de ser chamado Jacó, pelo anjo passou a chamar Israel. Escolhido de Deus, separado por Deus. E Esaú não passou de um calo e de um calço na vida de Israel. Olha que situação tremenda que aconteceu depois dessa situação.
Não teve volta. Jacó, ele não estava brincando com aquela situação. Jacó não estava fazendo de conta, mas Jacó, ele estava lutando pela sua bênção. Que você também, meu irmão, minha irmã, lute pela sua bênção. Não brinque de ser crente, não brinque de fazer a vontade de Deus, não brinque de vir à igreja. Esaú tentou arrependimento. Diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 17, diz que ainda com lágrima, ele buscou e não conseguiu. Ainda com lágrima. Em Gênesis não trata desse assunto que ele chorou, mas lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 17, diz que ele buscou e com lágrimas. Muitas vezes você pode chorar e muitas vezes você não tem condições. O Espírito Santo retirou da sua vida. Perdeu a graça de Deus. Não deixe o Espírito Santo retirar da sua vida. Paulo orienta nós aos Efésios. Não entristeça o Espírito Santo ao qual você foi chamado. Você foi selado. É o Espírito Santo que faz com que você brilhe na presença de Deus. E Jesus disse que o Espírito Santo ele veio para convencer o ser humano do pecado. Muitas vezes eu estou brincando de pecar. Muitas vezes eu estou pecando lá em casa. Eu estou pecando na sociedade. Muitas vezes eu estou brincando com o pecado em todos os lugares da minha vida. E eu disse, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu venho aqui e pulo. Mas será como que eu estou vivendo lá fora? É isso, irmãos, que nós precisamos avaliar na nossa vida. Ele quis voltar atrás da sua decisão inconsequente, ainda com lágrimas. Há consequência na vida que não tem volta. Há consequências na nossa vida que não tem volta. Há planos que não podem ser rejeitados, irmãos. Ações na nossa vida que não podem ser sonhado novamente. Perdemos. Passou, foi embora. Há perdas, irmãos, que não tem restituição. Há perdas em nossa vida que não tem como recuperarmos. Não tem como recuperarmos. Eu volto a repetir o exemplo de Judas. Judas perdeu a oportunidade de levar um grande apostolado. Judas perdeu a oportunidade de ser um grande homem de Deus. Judas perdeu a oportunidade de estar caminhando e defendendo o Evangelho. E, no entanto, a oportunidade da vida dele passou-se, perdida para sempre. Perdida para sempre. Cuide do seu coração. Não use esse veneno da inconsequência, não. Concluindo nosso sermão, finalizando nosso sermão, lentilha, ela é bom para a saúde, não é isso? Né? Mas se ela estiver envenenada com a irreverência, se ela estiver envenenada com a arrogância, se ela estiver envenenada com a inconsequência, pode destruir o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus Cristo.